Vamos falar um pouco sobre força gravitacional. Eu não estou aqui para te mostrar fórmula nenhuma, eu estou aqui para te mostrar do que a força gravitacional depende. Então, o que nós temos aqui para você entender? Eu tenho uma massa 1, um corpo, um belo corpo, uma massa 2, um belo corpo, e eu posso alterar a massa desses corpos. Esses corpos, veja só, que eles estão a uma certa distância, tá vendo aqui, ó, 3,6 quilômetros. É só um chute que ele deu ali. O que acontece? Nós sabemos dos nossos estudos de física que dois corpos que têm massa vão gerar força gravitacional. Não é só a Terra que gera força gravitacional, não é só o Sol, não são só os planetas ou as estrelas. Você aí gera força gravitacional, porque você tem massa. Ah, Denis, mas então por que eu não fico atraído? Por que o meu gato não gruda aqui em mim? A gente vai ver por que isso acontece. Por que eu e ele a gente não se atrai? Na verdade, vocês se atraem, só que a força é muito pequena. O que eu quero que você veja aqui, ó, que você preste bastante atenção, é nesses números que estão aqui em cima que representam a força. Ó. Força na massa 1 causada pela massa 2. Veja esse número aqui em newtons. Esse é o valor da força. Vamos ver como é que a gente faz para ele mudar. Veja aqui, ó, vamos deixar essas massas na mesma distância. Vamos aumentar a massa dessa azul aqui e ver o que acontece. Veja só, vamos aumentar a massa. Olha lá o que está acontecendo. Ó. Tá vendo que a força está aumentando? Então a primeira coisa que a gente pensa é, opa, se eu aumentar a massa de um dos corpos, a força de gravidade entre eles aumenta. Realmente aumentou. Vamos voltar lá para o 2. A gente aumentou o azul. Vamos fazer a experiência aqui no nosso laboratório agora com o rosa. Vamos aumentar. Opa, aumentou também. Então veja, se eu alterar a massa de qualquer um dos dois corpos, a força da gravidade muda. O que eu tirei daqui? Que se eu aumento a massa, a força da gravidade aumenta. Se eu diminuo a massa, a força da gravidade diminui. Vamos voltar lá para o 2. Então as duas massas iguais, igual lá no início. Então beleza. Sabemos que se eu mudar a massa, muda a força da gravidade. Agora a pergunta que fica é, e a distância? Será que se eu mudar a distância, muda a gravidade? Vamos deixar aqui, ó, as duas massas com 10 bilhões de quilos, certo? Vamos mudar agora a distância. Eu vou pegar aqui e vou afastar elas. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Opa, olha só, quando eu afasto elas, a força da gravidade entre elas diminui. Vamos aumentar mais ainda, ó. O que acontece? Eu deixei a massa igual, mas quando eu afastei elas, a força entre elas de gravidade diminuiu. Então, vamos tentar aproximar agora. Ó. Quanto mais próximo elas estão, o que acontece? A força da gravidade é enorme, ela vai aumentando. Tá vendo? Olha só. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Então, a gravidade é maior. Então, o que a gente tira aqui dessa nossa simulação no laboratório? Que a força da gravidade ela aumenta quando as massas aumentam dos corpos e elas aumentam quando você aproxima o corpo. Quando você afasta os dois corpos, a força da gravidade diminui. Por isso que quando um foguete vai para longe da Terra, a força da gravidade que ele sente é menor. Cuidado, não existe gravidade zero. O professor ou alguém que fala para você que existe gravidade zero está mentindo ou ele não sabe o que está falando. Por quê? Porque a gravidade sempre vai existir. O que acontece é que quanto mais longe você vai, ela fica muito pequena, mas um pouquinho dela ainda existe. Agora, respondendo a tua pergunta, por que você não atrai o teu gato que está aí do teu lado gravitacionalmente? É porque a força da gravidade ela ganha valor, ela fica forte realmente quando você tem uma massa muito grande, tipo massa de planeta, massa de estrela. Eu não estou falando que você e o teu gato não estão se atraindo gravitacionalmente, vocês estão. Só que a força que você gera um no outro é muito pequena por causa da massa de vocês. Você só conseguiria perceber essa força da gravidade se vocês tivessem massas muito grandes, tipo de planetas. Então a gente viu aqui do que a força da gravidade depende. Das massas e depende da distância que você está um do outro. Beleza?
Isso aqui é a lei da gravitação universal de Sir Isaac Newton. Beleza? Obrigado e tchau.